que te fez começar a trabalhar com livros? Então, existia um projeto de Instagram chamado Sobre Gentes. Sobre gente. Que a ideia era entrevistar pessoas aleatórias que contassem brevemente um pouquinho da sua história. Uma superação, uma felicidade, um medo, uma conquista. E aí comecei isso em janeiro de 2018. 7, 8 meses depois, almoçando com 2 amigos, Celo Hermida e com Ivana, nós pensamos em fazer uma série especial para o Outubro Rosa daquele ano. Então, Iva trabalha com, dentre outras coisas, ela é fisioterapeuta, mas ela também trabalha com fisioterapia oncológica e tem uma iniciativa social. Eu disse, Iva, a gente pode entrevistar algumas das mulheres que passaram ou estão passando pelo câncer de mama e a gente faz uma série especial com postagens sobre essas histórias. Aí ela adorou, o Celo adorou, todo mundo adorou, era um almoço de sexta, a gente brindou. Antes de terminar o almoço, eu disse, ao invés de fazer isso, por que a gente não lança um livro? Assim, E aí todo mundo gostou da ideia, então tá, precisa fazer o quê? Entre os passos, 14 dias depois, o livro estava indo para gráfica já. Aí a gente gostou da ideia, gostou dessa brincadeira, depois de mais 3 meses a gente lançou o segundo, e aí começamos a saga dos livros, sempre contando histórias de pessoas. Aí, bacana. Tem alguns... Eu não achei na Amazon. Não, todos eles, Luiz, a gente fez como sob demanda. Então a gente sempre trabalhou com a pré-venda e alguns exemplares que remanescentes justamente para algum caso específico. Então todos estão esgotados, inclusive por conta disso, mas a gente sempre fez a venda direta. Certo. Eu conheço aquele cara ali. Conhece? Você tem alguns quadros dele por aqui. Denis Sena. Denis. Grande Denis. Ali foi o livro de 25 anos de trajetória artística. Que legal. Olha o Denis ali. Ele fez aqui pela empresa, ele fez muita coisa. Tem alguns quadros espalhados aí lindíssimos. Ele é um artista plural. Ele vai do grafite, arte digital e transita bem entre todas elas. Ele é simpaticíssimo, Denis. Eu acho que tem assinatura, que ele fez o quadro da minha assinatura. E os nomes preto, das músicas, né? Também. Exatamente. O nome das músicas também nas paredes. Os nomes das músicas nas paredes. Ele grafitou lá a sala. Mas sim, aí me conta aí. Aí você... cada um tem uma temática aí. Cada um tem uma temática. Uma história, né? Sim. E todos eles sempre reuniram muitas histórias. Sim. Então, o primeiro, que foi o Mulheres de Peito, e aí fomos sempre como iniciativa nossa. Inclusive, eles não têm título na capa até um determinado momento, porque a gente sempre convidou um artista e disse assim, essa capa aqui é uma tela para você criar. Joia. Então a gente sempre teve a ligação com a arte. Cadê a Jota? Histórias e com social. Todos os livros a gente doou uma parte, sempre alguma iniciativa em que a gente acredita e que precisa de ajuda. Vem a Jota. Vou deixar exposto aqui. Deixa eu deixar aqui a Jota, você está muito atrapalhado. Obrigado, Jota. Aí. A Jota. Aqui todos. E aqui. Deixa eu... ficar bonitinho aqui. Na tela. Bacana. Esse foi o primeiro, que é Mulheres de Peito. Esse aqui foi a nossa primeira capa colorida. Assim, antes teve um que teve um detalhezinho, mas esse aí a gente realmente mudou completamente nossos paradigmas, que sempre foi muito minimalista, sempre preto e branco. E esse é um livro interessante que foi feito para uma associação sem fins lucrativos lá do sul de Curitiba, Paz em Movimento, e conta a história de 60 famílias que têm alguém com síndrome de Down. Sim. E aí o nome também, Bartira, a presidente da associação, ficou emocionadíssima, que a gente chegou numa ideia que é cromossomos como somos. E, que é a questão ligada justamente ao Down. E aqui é um livro um pouco mais recente, que é o Sotaques. É uma capa de outro grande amigo. Se você me permitir também, a gente falou de Denis Sena, Elano Passos. Elano Passos? Artista plástico, artista visual, também daqui de Salvador. Muito bonita, cara. Genial. Aqui também tá lindo. Lindíssima. Aqui, o que mais te marcou nesse daqui, no primeiro? Assim, foi a história. Foram as histórias de
que a gente não tem, a não ser que você tenha convivência com alguém, sabe, Luiz? Que não era o meu caso, mas eu ouvi ali 20 histórias, mais ou menos, de mulheres que estavam passando por essa situação e que estavam sorrindo, algumas com muitas dificuldades e ainda assim firmes no tratamento, firmes em querer compartilhar, e foi bem bacana porque a Ivana contratou, né, convidou amigas que trabalham com maquiagem, então as mulheres estavam muito orgulhosas de serem maquiadas para sair na foto. Ai, Então, a experiência como um todo foi tão intensa e tão rápida, mas tão profunda. Então, assim, a gente ouviu relatos muito emocionantes, muito tocantes, e que às vezes a gente olha, claro, para o próprio amigo para dizer assim, cara, e eu? Aconteceu esse problema, eu tô achando que é uma grande coisa, e não é desmerecendo o meu próprio problema, não, mas é olhando para o lado que uma mulher que está naquela situação e que ainda assim trabalha, em alguns casos sustenta a família, faz o tratamento, dependendo do tratamento, o dia seguinte é muito complicado. Tem que levantar o moral da casa. Tem que levantar o moral da casa. Então, como exemplos de vida, mas aquele exemplo que está ali do nosso lado, sabe? Não é o livro que você leu, de alguém que criou um império ou fez, não, alguém que convive, estava ali, que tem... são histórias lindíssimas. Cada uma assim, imagino, eu sou um leitor, assim, adoro ler, por isso que eu falei, a primeira coisa que eu fui foi na Amazon, eu gosto muito do Kindle, aí eu não achei, eu fiquei, Isis, onde é que eu acho e tal, e tem livros que eu fico tão apegado ao livro que eu saboto o livro, no final do livro, eu não quero chegar no final não, porque a história ela fica permeando na minha cabeça. Imagine você que você entrevista, você olha ali, aquela coisa é forte você olhar, aquela história que você recebe, aquela coisa, aquela energia trocada ali. Sim. E aí você vai para o livro. Tá? Então isso é muito forte. Então eu lendo, eu fico sabotando, não vou terminar não. Deixa aí que vai ficar na minha cabeça aqui. Aí eu lembro, um nome normalmente está em evidência do romance ou do livro, aí eu fico segurando. Aí quando acaba, dá uma tristeza, rapaz. Eu falei, imagine você que você tem que fazer a coleta, né? Você tem que pegar, você tem que sentar, conversar e depois reproduzir tudo isso, né? Exato. E essa etapa, porque a gente está ali conversando, é uma emoção. Aí volta para casa, aí vai abrir o texto e começa a editar, vem outra emoção. Aí tá quase pronto, você vai revisar, outra emoção. Aí depois você pega o livro e tá em casa, às vezes estou em casa, abre-se, caramba, tem uma história do volume 2 mesmo que... O volume 2 foi um pouco diferente. Essa aqui a gente fez as entrevistas em tempo real. Então elas estavam lá, arrumadas, uma por uma, a gente sentava aqui em um banquinho na minha frente, eu ia conversando, Celo Hermida, que é meu amigo, meu sócio, tirando as fotos, durante a entrevista. Que legal. Para o volume 2, a gente fez as entrevistas previamente, né? Elas gravaram áudio para ficarem mais à vontade, então gravaram por áudio, alguma coisa por telefone, eu preparei o texto, e aí no dia das fotos, a gente foi ali no museu, hoje o Museu de Arte Contemporânea. Sim. Né? Aí ficamos no jardim e Celo foi fazendo as fotos, mas foi uma dinâmica interessante porque eu li o texto de cada um. Então a gente ia para um cantinho, né? E aí eu lia. Lindíssimo. E legal, assim, o retorno delas, que assim, fui eu que falei isso? Saiu de mim, né? Porque a história é a história de cada um. Eu não acrescento nada. Retiro, né? Porque às vezes a pessoa fala durante 15 minutos e repete, vai e volta. Mas teve muito dessa sensação de fui eu que falei, tá tão lindo. E aí tinha gente se emocionando. Imagina. O fotógrafo se emocionou, o autor se emocionou, aí para todo mundo de repente. Mas é uma experiência muito, muito especial. Cada um é muito especial à sua maneira. Esse nos tocou dessa forma também. Que legal.